Melo. Tiago Melo está na ordem dos advogados porque o Ministério Público está dizendo que os advogados estão cobrando caro demais pelos serviços. O Ministério Público falou a respeito desse assunto. O que é que diz a Ordem dos Advogados do Brasil sobre isso? Boa tarde, Tiago Melo. Boa tarde, Joelson, e a todos que nos assistem. O Ministério Público Federal, através do procurador Marco Aurélio Adão, moveu uma ação civil pública visando fixar em 20% o teto de honorários advocatícios em ações previdenciárias que envolvam pessoas consideradas hipossuficientes. São trabalhadores rurais, aposentados, idosos e pessoas com deficiência. O Ministério Público Federal recebeu a denúncia de que muitos advogados estariam cobrando até 50% do valor da causa. E essa denúncia estaria sendo feita, inclusive, pelos próprios juízes que estão proferindo as decisões, juízes federais. A gente passa a conversar com o presidente da OAB Piauí, advogado Chico Lucas, para saber como é que a Ordem recebe essa ação civil pública. Boa tarde. Olha, recebe com surpresa, porque achou que a ação foi altamente deselegante por parte do membro do Ministério Público, que ofendeu os advogados previdenciaristas, ao dizer que as causas deveriam ser cobradas um percentual pequeno, porque tinham menor complexidade. Nós estamos falando de advogados que defendem segurados rurais, pessoas humildes, e esses advogados não cobram para entrar com as ações e tem uma despesa muito grande, precisam se deslocar até as cidades do interior. Por conta disso, os honorários são cobrados dentro do limite legal. O Estatuto da Advocacia diz que os honorários não podem ser cobrados acima de 50%. Não cabe ao Ministério Público invadir essa discussão entre advogado e cliente. Olha a diferença. O membro do Ministério Público, ele ganha um salário de mais de R$40 mil, mais do que ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando ele viaja para o interior, ele vai em carro oficial, com combustível, motorista e ganha, além do salário de R$40 mil, uma diária de mais de R$1.000 por dia. Agora, doutor Francisco, a gente está passando de gente, a gente está falando de gente humilde. Cobrar 50% é razoável? Não podemos cobrar mais do que 50%. Mas quem tem que analisar, e o Tribunal de Ética e Disciplina, é que faz essa análise, não é o Ministério Público. Se alguém se sentiu ofendido, que represente para o Ministério Público, para o Tribunal de Ética e Disciplina, não o Ministério Público. Nós não estamos falando de 50%, não é o êxito. O advogado cobra em função do trabalho dele. Os honorários são para a implantação do benefício. Se o Ministério Público Federal fiscalizasse o INSS e exigisse que o INSS cumprisse a lei, não precisaria nem de advogado. O que acontece é que os advogados, eles ajuizam as ações porque o INSS não cumpre a lei. Vou lhe dar aqui um exemplo. Um acidentado, um trabalhador que ganha um salário mínimo e de repente ele sofre um acidente. As perícias médicas estão sendo marcadas com vários meses de atraso. Esse cidadão, se sentindo prejudicado, procura um advogado. Por que o Ministério Público Federal não ajuiza uma ação contra a União para garantir que essas pessoas sejam atendidas imediatamente? Porque se elas fossem atendidas imediatamente e se o INSS cumprisse a lei, não precisaria de um advogado. Além disso, nós temos, as ações demoram muito tempo e há acordos. O INSS reconhece o direito do segurado, mas faz um acordo fazendo com que ele renuncie a parte das parcelas. Por que o Ministério Público aceita isso? Ou seja, quando é para beneficiar a toda a poderosa União, o Ministério Público defende a União, mas quando é para prejudicar um trabalhador, que é o advogado, que está lutando contra uma autoridade, ele vem discutir honorários. O que a gente quer dizer é o seguinte, a ação do Ministério Público não vem defender os segurados do INSS, o objetivo é confrontar os advogados. Se o doutor Marco Aurélio Adão realmente tivesse interesse em defender os segurados, ele teria que entrar com ações para garantir que as agências do INSS e as perícias médicas fossem realizadas de maneira tempestiva, porque assim os segurados não precisariam de advogados e não atacar toda uma classe. O Ministério Público coloca também que houve uma omissão por parte da Ordem na punição de advogados denunciados por cobrar honorários em excesso, que entre 2012 e 2015 apenas 4 advogados teriam sido punidos. Qual a posição? Olha, aí é o Tribunal de Ética da gestão anterior, era formado por pessoas sérias. Eu não tenho controle sobre o Tribunal de Ética e Disciplina, mas esse tipo de juízo de valor, ele tem que provar, e nós, inclusive, decidimos ontem no Conselho que iremos representar o membro do Ministério Público no Conselho Nacional do Ministério Público.
nós nunca fomos para a imprensa para dizer que o Ministério Público não está cumprindo seu papel, assim como ele está fazendo. Então foi muito deselegante o juízo de valor que ele fez e agora nós iremos fiscalizar se eles estão respeitando o teto constitucional, se eles estão recebendo mais do que de ministro supremo e se ele está cobrando do INSS o cumprimento da lei, porque a visão dos advogados previdenciaristas é que o Ministério Público Federal falha em cumprir o papel dele de resguardar os interesses dos segurados e dos beneficiários da Previdência Social. Bom, há um embate, portanto, anunciado, Joelson, entre duas instituições. Eu queria mudar de assunto agora, presidente, e falar sobre a comissão que está avaliando a validade do concurso, a legitimidade do concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. Já saiu um posicionamento dessa comissão da OAB, nós tivemos informações extraoficiais que a OAB não vai pedir a anulação. É isso? Olha, a comissão fez uma análise criteriosa, pegou elementos da Polícia Civil, da Fundação Getúlio Vargas, do Tribunal de Justiça e chegou à conclusão de que as pessoas envolvidas foram presas e indiciadas, bem como o gabarito produzido por ter sido amador, as pessoas não eram preparadas, o gabarito não era suficiente para aprovar as pessoas no concurso. Então a comissão chegou à conclusão de que não havia motivos para o pedido de anulação. O Conselho ontem não concluiu a votação porque um dos conselheiros pediu vista, mas a grande maioria chegou à conclusão que no momento não havia motivos para que a OAB ajuizasse uma ação anulatória, porque não havia elementos que maculassem o concurso. Afinal de contas, a gente não pode fazer uma presunção de ilegalidade, a presunção de legalidade. A questão da Polícia Civil trabalhou adequadamente, o Tribunal de Justiça prestou todas as informações solicitadas, bem como a FGV. E a OAB, ela está aqui para preservar e defender o interesse público. E nesse caso, o interesse público é que o concurso ande e que as pessoas sejam chamadas para que a justiça funcione adequadamente. Por último, presidente, ontem nós noticiamos o indiciamento de um advogado que atua na esfera criminal, suspeito de ingressar com baterias de celular dentro da casa de custódia, um presídio aqui da capital. A OAB está acompanhando e qual é o posicionamento da ordem? Olha, esse processo já foi encaminhado para o Tribunal de Ética e Disciplina e o advogado vai responder dentro do Tribunal de Ética, se vão verificar se ele feriu ou não o Código de Ética e as punições podem chegar de censura até a exclusão dos quadros. Ele vai responder o processo e eu não posso falar porque é um processo que corre em sigilo, mas que pode ter certeza, a ordem ela está aqui para preservar a nossa instituição e a advocacia. E se por acaso ficar comprovado que esse advogado se envolveu, a ordem vai tomar as providências. Caso não se comprove, afinal de contas, a gente está aqui para fazer também justiça. O objetivo aqui é que a justiça prevaleça no final. Muito obrigado, presidente da OAB, Chico Lucas, pelas informações. Joelson.